Bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui, bom dia! E aí, tudo tranquilo, tudo na paz, tudo certinho? Estamos começando o programa Alex Júnior pra você. Hoje, um programa maravilhoso de entrevistas, tem também aí alguns debates, vamos falar algumas coisas aí, vamos debater, né? Bom, então vamos começando aí o programa Alex Júnior. Hoje, inauguram mais uma casa de apoio, você sabia? Aqui em Franca, Prefeitura está inaugurando mais uma casa de apoio aqui hoje, tá? Eles dizem que é o Hotel 5 Estrelas dos moradores de rua, né? Mais um. Para 35 pessoas, eu ouvi no áudio dele. Só estou dizendo que eu ouvi e fiquei indignado com essa notícia, tá? Ouvi um áudio do Marcelo Valim e realmente fiquei indignado com isso. Esse novo centro aí, ele vai ser na rua Dr. William Azus, tá? Eu pesquisei aqui, essa rua, se não me engano, é lá no Campo Belo. Ao invés da prefeitura, eles falam que fazem, né? Eles falam que fazem, que existe um trabalho social aí e tal, tal. Mas a gente, a cada dia que passa, que você vai dar um rolezinho ali no centro, vai tomar um cafezinho, que é o que a gente muito faz, o que não falta são moradores de rua pairando na cidade. Eu passei, na terça-feira, se não me engano, eu passei pela Praça Nossa Senhora da Conceição e aquelas tendas estão ali para comemoração do Festival Águas de Março aí. O que acontece é o seguinte, as tendas continuaram lá na Praça Nossa Senhora da Conceição do Carnaval, né? Elas continuaram, as tendas lá. Eu passei, na terça-feira, cortei a Praça Nossa Senhora da Conceição ali, bem em frente à igreja. Era 2h10, mais ou menos, e contei. Em cima, na concha acústica, haviam 4 andarilhos lá, 4 pessoas, moradores de rua, sentados. Embaixo, na parte de baixo da concha acústica, tinha 4 dormindo. Em cima haviam 4 que eles estavam trocando uma ideia com... Como é carote, garrote? Como, eu não sei. Carotinho. Carote. Com tal graças a Deus, esse vício eu não tenho, nunca tomei esse negócio de pinga, eu não sei mesmo como chama. Mas já que você falou que é carote aí, eu sei que eu já ouvi falar, garote, na verdade, carote, aquilo ali é um etanol, né? Um etanol melhorado, vamos dizer assim. É? Né? Nossa, o que é isso? Não se compara a uma bebida, a um aguardente bom. Tá, se vende, compara. eles vendem, eu acho que baratinho aquilo ali. É o famoso rebenta tudo. Pra eles poderem, pra esses andarilhos poderem comprar. É R$1 custa aquilo ali. Nossa, eu vou falar a verdade. Aí os 4 estavam na maior troca de ideia lá e tal, falando, você que sabe, você que pá, você que olha, batapaio, e eu estavam conversando até em inglês lá, tinha um falando francês também. Eu achei assim o máximo, nenhum de Franca. Todos vieram de outras cidades. Por quê? Eu não sei se você se lembra, há mais ou menos um ano e meio atrás, eu acho que 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu gravei um vídeo, o Bastião Vacilão, você chegou a ver esse vídeo aí? Mesmo, ficou muito bom. Eu gravei esse vídeo falando, eu estava fazendo uma crítica sobre isso, onde lá nesse vídeo eu falo que eu era de outra cidade e tal, mas como eu fiquei sabendo que aqui é um mar de rosas para andarilho, eu tava aqui passando, que eu era bem tratado, aqui tinha refeição, 2, 3 refeições por dia e tal, não sei o quê. Vamos fazer uma ação social, vamos colocar essas pessoas que trabalham com ação social na rua, vamos fazer um levantamento de onde são essas pessoas que ficam na rua aí, os andarilhos. Pega cada um, coloca no busão, ou põe numa perua e vai descarregar no bom sentido, coloca eles de volta na cidade deles, de onde eles vieram. Não tá deixando de ser uma ação social. É ação social. Ação social. Ação social é isso. O problema não é nosso, o problema é da cidade onde eles moram. Claro. É. Mas eles, você sabe que isso corre, a conversinha. Vamos lá pra Franca. Franca lá tá bom, a cidade, tá boa, tá acolhendo todo mundo. Nós somos pessoas que temos coração, sim. Nós temos sentimento. Nós não queremos que façam mal a nenhum desses moradores de rua. Nós só queremos que, se na prefeitura existe ação social, que ela seja usada adequadamente. Faça um cadastro, vai pra rua, vamos trabalhar,
faz um cadastro de cada pessoa, vê de onde a pessoa vem, se ela tem família, e isso, e aquilo, e pega vê e as suas disponibiliza para cada um desses. Não dá passagem, não. Não. Porque se você der passagem... Ele vai gastar. Assim, eu vou colocar ele no busão ele aqui volta. e ele vai. Ele volta. Não, você tem que fazer um projeto social, onde você pega essa pessoa e leva direto para sua cidade. Documentado, tudo documentado. Tudo. De vai acordo... na promotoria, vê o que exatamente. necessita, vê o que precisa. A cidade de origem tem que aceitá-lo. Com certeza. Porque a família dele e ele pagou impostos naquela cidade. Tanto é que nós também temos que aceitar de volta os nossos aqui. Então, é demais. Agora, demais. fazer daqui uma praça de passeio dessa turma, tá tudo errado. E vamos de cima. Vamos de cima. Porque isso aqui tá uma pouca vergonha mesmo. Esse tanto de andarilho, esse tanto de pessoas, moradores de rua na cidade, tá feio. Vamos fazer alguma coisa. Mais uma vez, obrigado, Alexandre Ferreira. Bem-vindo, Alexandre. Reginaldo Alves. Donizete. O Rafael foi embora. O bom que o nosso convidado, Alexandre Ferreira, nosso convidado de todas as quintas-feiras aqui. Ô, Raislan! Abraço aí, o Raislan Pires. Convidando pra ir lá tomar um café. Um abraço. Um abraço pra você, Raislan. Nós precisamos aí tomar um café mesmo. Vamos juntos aí. O grande lance é o seguinte: na sua gestão, foi você que inaugurou aquela casa. O Centro Pop. O Centro Pop em Franca e tal. Foi uma exigência O Centro Pop faz parte de um projeto grande do governo federal chamado Crack é Possível Vencer, que tem, entre outras ações, consultório na rua, que a gente montou, que é uma ação que vai com médico, com enfermeiro, com psicólogo, com psiquiatra, cuidar das pessoas que moram na rua. Uma outra ação é o Centro Pop, uma outra ação é um abrigo bem estruturado, que foi o que a gente fez, um abrigo provisório bem estruturado, que saiu de 40 pessoas para 120 pessoas noite. Ou seja, quando a gente acolheu essas pessoas, elas já existiam. Esses moradores de rua que estão hoje espalhados pela cidade, eles já existiam. Não aumentou nada. Então, outro dia eu vi alguém falando, aumentou. Não aumentou, são os mesmos. Até porque todos eles eram cadastrados no Centro Pop. E todos eles, o acordo era para que eles dormissem no abrigo provisório. Para isso precisava melhorar o abrigo provisório e a gente fez isso. Então, o trabalho, o acolhimento, a humanização no trato com essas pessoas que optaram por morar na rua e a gente oferecer a ele uma condição diferente de vida. Mas ser diferente é oferecer condição de capacitação, de qualificação, de documentação, de alimentação, de higiene pessoal, de local para dormir. Só que eles também, em contrapartida, quando a gente oferece isso, eles têm algumas coisas que eles têm que cumprir conosco. Alguns horários, por exemplo, horário para chegar no abrigo provisório, horário para tomar café, horário para almoço, horário para janta. Tem regras, tem banho. Isso fez com que lá atrás essas pessoas que estavam na rua saíssem e a gente não percebia. A nossa percepção era de que não tinha tanto morador de rua como tem hoje. Não, hoje tem muito. Hoje está estraçalhado. Eles estão na rua hoje. Não, mas a maioria... Tem a questão que você falou, eu volto a falar, eu acredito que o Alexandre vai concordar, que esses migrantes ou imigrantes que vêm para cá, que não são francanos. São migrantes, né? Que eles migram para cá. Da mesma maneira que eles estão aqui hoje, eles podem ir para outro lugar, podem ir para outra cidade. Mas na totalidade, pelo menos na minha época, eram muito poucos. Mas me fala uma coisa, uma e eu acho que ainda é hoje, sabe por quê? Porque eu ando na rua, eles me abraçam e falam, podia voltar aquele serviço lá, que lá eu era cuidado, agora eu tô jogado, largado aqui de qualquer jeito. Quer dizer, não existe uma assistência, uma parte assistencial e tem direta. Que existir uma política pública organizada, estruturada para atender essas pessoas, para que elas causem menos danos à sociedade que acha que aquela condição de vida é anormal. Para ele, a visão dele é o que ele entende de vida, aquilo lá é bom para ele. Só que precisa ser cuidado. Não existe uma maneira. O meu ponto de vista. Eu não discordo de você eles optam por isso. Ele, como ser humano, opta por esse estilo de vida. Perfeitamente. Só que existe uma grande parcela, e acho que vocês vão concordar, que até a título de estudo a nível mundial, que tá por uma certa impulsão.
Não, tá perfeito. Se você oferecer uma condição melhor para ele, ele sai daquela vida. A gente teve vários casos desses, né? Agora, precisa de uma política pública organizada. Apoio, estrutura, eles não podem ter medo do serviço, eles não podem ter receio de conversar com o serviço. Porque lá atrás, que saiu aquelas denúncias de agressão aos moradores de rua por gente da própria prefeitura, faz com que as pessoas não acreditem mais nos serviços. Sim. E aí ele fica na rua direto. E aí ele tem que pedir, ele tem que comer, ele tem que dormir no lugar inadequado, ele passa frio, ele passa fome, ele agride as pessoas, ele usa mais droga, ele causa um baita de um problema para a sociedade. Eu vejo assim, o meu modo de pensar. Você falou que até acredita que não tem aumentado. Eu, por exemplo, que ando muito, tô sempre, pelo menos na praça, na área central, aumentou drasticamente. Sério, muita gente. Sim, aumentou a estada deles na praça. Eu não sei se aumentou. Mas não porque eles são novos na cidade ou que não são novos. Eu não tenho costume de vê-los. E eu falo que não aumentou tanto, que eles já existiam, porque eu conheço quase todos, eu passo e eles me reconhecem também. Eu tenho fotografias deles, eu e eles, no Centro Pop, por exemplo. Não existe nenhum programa que você pode fazer um cadastro. Claro. O pessoal da ação social faz e leva essas pessoas para suas cidades. Esse cadastro já existe no Centro Pop. Aqueles que são de outras cidades, muitos voltaram para cidades. Só que hoje, eu não sei como é que tá, mas existe, é obrigatório no programa ter esse cadastro para você saber com quem você está lidando. Até para ver se naqueles frequentadores do seu serviço tem alguém procurado pela justiça. Porque o fato de você acolher esse morador de rua não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça dele em relação àquilo que ele errou lá atrás. Não é suficiente um espaço, esse espaço? Penso que sim, tanto é que suficiente para um Centro Pop é um Centro Pop só na cidade em função da população que nós temos. E eu dentro dessa notícia que eu ouvi aí do radialista Marcelo Valim, que estava indignado com o caso, lá ele cita que hoje a prefeitura está inaugurando mais uma casa, é um centro de acolhimento. Quer dizer que já fica existe esse. na rua Dr. William Azus. Avenida. Na Avenida Dr. William Azus. Se fica nessa avenida, calculando mais ou menos, você disse que ali... Eu não sei o endereço, mas na Avenida Álvaro Azus, William Azus, desculpe, ela tem uma entrada do Centro Pop, do abrigo provisório, que a entrada principal dele é na Avenida Dom Pedro, mas ele tem uma comunicação que antes, aquele local era um local de cuidar de crianças que eram retiradas do convívio familiar em função de sofrimento moral, sexual, de violência doméstica, que tinha que ser retirado pela promotoria e ajuizado de infância e juventude. Álvaro Azus, William Azus, é a mesma avenida. Eu não sei o endereço se é o mesmo lá, mas se for, é um serviço que é o abrigo provisório, na minha cabeça. Só se eu estiver enganado. Que já existe. Já existe o abrigo provisório. Então quer dizer lá. que uma inauguração hoje seria mais uma fanfarra. O que é? Tem só que ver se é no mesmo local. Eu só estou replicando. Esse é o famoso palanque Gillette. Tem só que ver se é no mesmo. Se for no mesmo local, o serviço já existe. A não ser que fizeram uma modificação, uma estruturação, um anexo, uma reforma. Se alguém tiver alguma resposta aí, pode entrar em contato na metodologia agora, de trabalho, alguma coisa, então justifica fazer uma reinauguração. Como foi decidido que o local do Centro Pop seria aquele? O Ministério exige algumas condições. Primeiro, acesso fácil. Numa região central, não pode ser num bairro, porque o morador de rua que está aqui no centro, ele não vai andar 10 quilômetros para receber atendimento lá. Uma questão de logística. É uma questão de logística dele próprio. Sim. Senão você não consegue, você não facilita o acesso desse morador de rua ao serviço. Com certeza ele vai estar em lugares mais populosos. Qual é o melhor serviço? É aquele que mais gente adere a ele. Exato. Agora, você monta um serviço desse lá no Distrito Industrial, por exemplo, não vai ninguém. Não vai ter ninguém. Você monta um serviço desse lá no fim do aeroporto, lá no fim do Brasilândia, lá no fim do... Os outros... Então, tem que ser, por necessidade, segundo os parâmetros do Ministério, tem que ser um lugar central. E um lugar central, uma casa que atendesse espaço físico, que atendesse condição de fazer várias atividades ao mesmo tempo, porque você tem atividade de limpeza, atividade de alimentação, até leitura religiosa, espiritualidade tem que ter, e tinha lá. Tanto que uma vez uma moradora
ligou na prefeitura reclamando que ela estava escutando o Pai Nosso todo dia. De manhã, que o pessoal rezava todo dia. Ela estava achando aquilo um absurdo. Porque ali? Não pelo Pai Nosso, eu quero entender isso, mas pelo barulho do Pai volume, Nosso. Era uma reza. Era uma oração. Entendi. Universal, que todos fazem. O evangélico faz, o católico faz, todo mundo faz. Né? Então, precisava de um espaço amplo que pudesse acondicionar, acolher um volume muito grande, porque a gente sabia que nós íamos atender mais de 180 pessoas lá, né? E que fosse central. Entendi. E barato o aluguel, né? Porque você tem que economizar. Dinheiro público você tem que economizar. Então, encaixou de ser lá. Agora, vamos falar assim, tem que ser central. Aí o pessoal falava assim lá na época, né? Porque tem que fechar o Centro Pop, vereador. Teve muito protesto. Vereador, por exemplo. Até dos comerciantes. Correia Neves, vereador Correia Neves. Tem que fechar Centro Pop, tem que fechar Centro Pop. Quando ele entrou, que ele tentou se inteirar melhor do assunto, por que agora ele não fala mais que tem que fechar Centro Pop? Porque viu que não dá pra fechar. Não sabia nem o que estava falando. Não sabia. Porque viu que não dava pra fechar. Mas como que foi? Não, mas aliás, eu vou falar uma coisa aqui. Com os comerciantes da região ali, eu me lembro também que teve eles acharam uma ruim. indisposição. Eles acharam ruim, foram conversar com a gente. Se não é lá, veja bem, ó. Se põe o Centro Pop lá, eles acharam ruim. Pôs o Centro Pop lá, eles acharam ruim. O que a gente conversou com o pessoal que frequentava, os moradores de rua que frequentavam o Centro Pop? Olha, cheguem, venha direto, entre, não saia. E quando sair, vai para algum lugar, mas aqui você não precisa pedir dinheiro porque eu te dou alimentação, você não precisa pedir dinheiro para dormir porque eu te dou dormitório, você não precisa pedir dinheiro para tomar banho, para fazer, você não precisa pedir dinheiro para nada. Portanto, eu te dou suporte. Aqui você não vem pedir. Então as pessoas se incomodam quando aquele morador de rua está perto da sua casa. Certo? Certo. Agora, vamos falar que a gente constrói o centro, faz o Centro Pop, não ali naquela avenida, na Major Nicásio. Qualquer lugar da Major Nicásio. Quem não ia reclamar? Sempre vai haver. Quem não mora perto do Centro Pop. Claro. Quem tá perto vai reclamar. Agora, o que nós temos que entender é que qualquer lugar que se montar o Centro Pop, ainda mais insuflado por uma imprensa incompetente, que não sabe o que estava falando, não sabia o que estava falando. Ia gerar uma discórdia. E é pano geral, porque o que é contrário politicamente fala que tá errado mesmo, que tá indo na onda. É lógico. Aquele que não tá sabendo de nada vai junto também, o que não estuda vai junto Pior também. ainda. Então o que acontece? O Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. É o então, famoso, o que acontece? aquela música lá, Admirável Gado Novo lá. Se troca de lugar... O nome Maria. Se troca de lugar, quem ia reclamar eram os outros. Exato. Agora o que a gente tem que ver é o seguinte, ó. Em termos gerais da cidade, era preferível ter um Centro Pop, mesmo que naquele lugar. Com os problemas devidos, né? Eu estou perguntando para a cidade. Eu não estou perguntando para o vizinho. O vizinho vai falar que não quer. Claro. Certo? E eu dou razão para ele. Tá bom? Agora, em relação à cidade, é preferível um Centro Pop funcionando fazendo parte de uma política pública séria, bem estruturada e bem operacionalizada. Com todas essas com nuances, todos esses problemas, e nós não termos essa quantidade de morador de rua espalhados pela cidade, ou é preferível a gente fingir que estamos fazendo alguma coisa, fingir que existe o programa, e essas pessoas estão à mercê de intempéries, de chuva, de frio, de agressões, de violência, de uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, de soltos pela cidade, podendo eventualmente ser alvo ou cometer algum crime. Qual que a gente prefere? Cuidar do ser humano? Aquela pessoa que está lá, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem às vezes esposa, ela tem filhos. É preferível a gente cuidar daquelas pessoas que estão lá ou fingir que não, vamos jogar tudo na frente. Então assim, o Centro Pop fazia com que as pessoas não dormissem na rua. É só você puxar, você que está nos ouvindo, nos assistindo, puxa pela tua memória. Qual era o volume de gente dormindo na porta da tua casa há 4 anos atrás? Porque tínhamos uma política pública eficiente para isso. Mesmo que ela era o tempo inteiro denegida. E vamos fazer um comentário aqui. É complicadíssimo lidar com essas pessoas, né? Sem dúvida alguma, eles estão numa vulnerabilidade social impressionante.
Agora, muita gente dizia pra mim, ligava, eu era secretário de saúde do Sidney, e as pessoas iam no rádio, no jornal, estão dormindo na minha porta, ninguém faz nada, ninguém faz projeto nenhum, promotoria chegou até a fazer reunião com o governo Sidney, porque vocês não estão tomando atitude nenhuma com esses moradores de rua. Quando a gente tomou atitude e tirou eles da rua, vem uma imprensa que não sabia o que estava fazendo. Ou melhor. E gerou o que gerou, e a cidade está hoje nesse ponto em relação ao morador de rua. Sabia e tinha sabia intenção, porque queria né? estar onde está. Exato. Vamos ser sinceros. E agora foge. Sabia porque queria estar onde está. Bom, então só indo para um lado meu lúdico aqui, minha mãe tem um freguês lá, um morador, o Daniel, e ele vai todo dia de manhã lá, que ela dá R$1 para ele. Pronto. Então é nosso freguês. Esse Daniel, ele deveria estar sendo cuidado toda manhã para tomar café lá, para tomar banho, mora em Franca, para fazer higiene, para fazer, organizar, para ter uma aula de alguma coisa, para ter uma capacitação de alguma coisa, que começar são exigidos deles algumas coisas. Começar a direcionar, olha, se você quiser mudar de vida, eu te dou suporte. Exato. Eu não quero. Então você tem algumas regras para serem cumpridas. Exatamente. vai chegando a época de renovação de contrato, vira polêmica, e mais polêmica, e sai polêmica, e entra polêmica da tal da empresa São José em Franca. Você disse que no seu mandato não teve... Eu peguei o contrato andando. Já tinha E sido com algumas renovado ações pelo judiciais que a própria empresa fez contra a prefeitura. Certo, mas com esse contrato que estava em vigência... Foi feito há 10 anos atrás. Os aumentos o edital, na sua época... baseado em cima do edital. Do que estava no do contrato. que estava no edital. Então você não Não tinha como tive ter mudado participação nada. no contrato. A única coisa que a gente interferiu foi num acordo judicial que foi feito com a empresa, que a empresa entrou na justiça para aumentar demais o negócio. E houve um acordo judicial que exigimos algumas coisas da empresa. Por exemplo, a história de GPS para a gente acompanhar onde os ônibus estavam, em que horas estavam. Isso foi uma coisa que a gente colocou lá nesse processo. E que deveria ser feito um estudo mais pormenorizado. Só que esse estudo trouxe que o valor deveria ser muito alto. Uhum. E aí eu também não aceitei, apesar de fazer o estudo, não aceitei chegar naquele ponto lá. Falei, não vamos aumentar. Tanto que a gente aumentou 2 vezes só em 4 anos. Só que a crítica jogou na batata no seu colo do aumento das tarifas, né? Que é cômodo, né? Rapaz, assim, o cara é político. O cara almeja estar no meu lugar. Ele tem uma mídia na mão, ele tem um veículo na mão. Qual que é o papel dele? É mentir e fazer um monte de coisa. Não, o papel dele o papel dele não é esse, tá? Tem razão. O papel dele não seria esse. Tem razão. Mas aí ele começa a inventar essas coisas. Agora, como é que você faz um acordo judicial? Ele chamou de espúrio, não? Ele chamou de foi feito no escuro. Um termo assim, né? Obscuro, Como é que você... acordo obscuro. É um acordo judicial. Tá lá? Como é que tá lá? Todo mundo pode ver. Como é que é um acordo? É um negócio meio louco assim, né? Mas aí cada um age da maneira com que quiser. Mas agora veja bem, a maioria da população... Ele propôs domingo gratuito. Ou a R$1, não sei. R$1. Justificando que ia aumentar o salário, o custo. E a gente sabe que a conta não fecha. Porque o que faz o custo da tarifa é o volume de gente que é transportado por quilômetro rodado. Exatamente. Se o carro anda sozinho, sem ninguém, e com ali ele está gerando um custo. Sabe o que gera custo também? A quantidade de gratuidade. Que agora, que você falou, vai vencer o contrato. Ele tem que fazer uma licitação. E na licitação, nessa mesma ação judicial lá atrás, que o juiz disse o seguinte: se eu não estiver enganado, a gente precisa ter um cuidado nisso. No próximo edital, essas gratuidades não poderão entrar como justificativa para preço de tarifa. Então, e aí, qual que é o entendimento de alguns? Que a próxima licitação, no edital, não vai mais existir a presença das gratuidades. Eles vão excluir eu fiz uma... Esse é o entendimento que tem, salvo o melhor juízo, o entendimento que daqui em diante o edital não pode trazer mais gratuidade, exceto aquelas leis federais. A empresa São José, ela bate, rebate e fala que ela dá prejuízo na cidade. Que ela tem prejuízo na cidade. A minha pergunta é esse gancho aí. Sabendo que
A gente ouve falar isso, eu conheço pessoas que trabalharam lá dentro e que realmente dizem que não dá prejuízo, mas que não é uma coisa. Existe possibilidade, e você acha que existem outras empresas que têm interesse em entrar em Franca para dividir Não. os usuários? Não. Normalmente o edital é feito com 2 lotes. São 35 linhas. Metade de um lado e metade de outro. E não existe outra empresa? Repartir os lotes e uma empresa entrar num lote e outra empresa entrar no outro é prejuízo para as duas. Porque um lote cobre o outro. Entendeu, né? Um lote supre a necessidade do outro, supre a deficiência do outro. Então, uma empresa só. Franca não tem, é o meu entendimento, não tem essa característica. Muito bom. Só que quando você abre o edital, está aberto a qualquer empresa entrar aqui e fazer proposta. Mas existem empresas que fazem? Até existem. Mas para eles virem para cá, o custo de implantação ele tem que jogar no valor da tarifa. Ele tem que trazer carro, ele tem que trazer uma série de coisas, ele tem que trazer estrutura. Então até existem. É aberto. Alguém fala assim, o prefeito não deixa ninguém entrar. Mentira, é aberto. Qualquer empresa pode tirar. Então. Mas a empresa São José não deixa vir ninguém. Cara, enquanto não provar isso, se provar, põe os caras na cadeia. Eu vi se não provar, para de falar. Eu ouvi um estudo. Ou então, por exemplo, eu vi outro dia um pessoal falando aqui, não sei o que. Mas você não tem tanta influência? Chama outras empresas para vir aqui. Você não conhece um monte de político? Vai nas outras cidades. Tem gente conversando, porque o prefeito tal vem aqui ajudar a gente, porque o prefeito tal vem aqui ajudar a gente. Vai lá então, chama as empresas que tem lá para vir para cá. Só você vai ter essa informação. Acredito. Elas não têm interesse. E outra, gente, falar que a culpa... Eu não fiz licitação, e se fizesse, seria da mesma maneira como fiz a do lixo. Transparente. Licitação pelo menos 3 meses antes do vencimento do contrato. Salvo, do contrário, melhor dizendo, se não der tempo de concluir a sua licitação, para você fazer um contrato novo, você tem que fazer um quebra-galho, um aditamento daquele contrato temporariamente, porque houve algum problema na licitação. Mas tem que ser feita a licitação esse ano. Então é um baita de um problema. Eu quero crer que eles já tenham isso pronto e vão publicar daqui a pouco, que todo mundo está falando que não tem nada pronto. Eu quero crer que está tudo pronto, quero crer que está tudo pronto e vai publicar, mas ele vai ter que andar muito rápido o processo. Só que tem prazo legal de cumprir. Se entrar alguém com impugnação, é mote para ele aditar o contrato e jogar mais para frente até que se resolva essa pendenga judicial. Uma curiosidade, através de algumas informações, eu mencionei aqui que a empresa São José arrecada ano entre 45 e 50 milhões de reais bruto. A prefeitura contrata serviço. A prefeitura, na minha opinião, a prefeitura não tem que se interessar em quanto que ele arrecada ou quanto que ele não arrecada. Qual é o papel da prefeitura e do município? Na minha cabeça. O que eu quero dizer é exigir qualidade no serviço. A prefeitura subsidia alguma coisa na empresa? Várias cidades fazem isso. Eu não quis fazer. Era uma das propostas que ele queria. Eu não aumento se você subsidiar. São Paulo, por exemplo, paga coisa de 3 bilhões por mês para as empresas. Então o cara fala assim, São Paulo, que é daquele tamanho, é mais barato. Cara, é uma estupidez falar um negócio desse. E eu explico por quê. O preço da passagem é por passageiro por quilômetro rodado. Lá, se o ônibus anda 35 km com 100 passageiros, é o mesmo 35 km com 100 passageiros aqui. Exatamente. Não muda absolutamente nada. Absolutamente Ele faz umas nada. comparações absurdas. Então, é comparação de que a gente não sabe o que está falando. E mais ainda, lá R$3, sei lá quanto que é, lá em São Paulo, mas tem um baita de um subsídio. Rio Preto, se eu não me engano, tem subsídio. Ribeirão Preto, se eu não me engano. Aí, ó, Gilberto Cunha, dá uma olhada aí pra nós. População, dinheiro do município sendo injetado diretamente na empresa São José, traduzido de não aumentar a tarifa. Eu sou contra. O que eu quis dizer com relação a esse volume que me chegou aqui aos ouvidos é que é possível que outra empresa se interesse sim, porque o volume é considerável. Porque a manutenção da empresa, dos ônibus de uma forma geral, ela se dá bem pouca, vamos dizer assim. Um ônibus hoje ele tem uma vida útil considerável. Nossas ruas são boas. Na realidade, desse modelo aí que eu falo as pessoas que criticam aí, essas pessoas ficam dizendo que deveria vir outra empresa para Franca. O que eu digo é dividir
Não, o que eu Ninguém teria interesse o que eu, dividir. o que eu defendo é criar outros formatos. Eu acho que a colocação que está errada. Não é deveria vir. Poderia vir outra empresa para discutir com a São José ou com qualquer outra empresa num leilão para pegar a concessão de transporte coletivo em Franca. Certo? Esse é um ponto. Segundo ponto, essa empresa que vem, porque o que faz com que essa ou aquela empresa ganhe? Porque as regras do edital são iguais para todos. Tempo de uso de carro, velocidade, cumprimento de horário em ponto, número de linhas, número de passageiros, as gratuidades eventuais que houverem. Isso está no edital, isso é igual para todo mundo. O que muda para falar que escolheu essa ou aquela empresa? Aquilo que ele vai oferecer para a prefeitura. Que é o porcentagem do valor arrecadado que ele vai pagar para a prefeitura mensal. Que gira em torno de 0,5%, 1,5%, 1%, 2%, 3%, dependendo do que o edital começa X e as pessoas as empresas vão aumentando. Aquele que oferecer mais para a prefeitura vai levar. O que eu acho que é possível, já perto da licitação que eu falei, eu acho que você vai concordar comigo, é você criar e deixar brecha para transportes alternativos, micro-ônibus, vans. Tá perfeito. Isso não é transporte urbano de ônibus. Isso você tem que fazer uma outra licitação, na minha opinião. Uma outra licitação, uma outra estrutura para fazer transportes picados. A Darcy Vera fez um negócio desse em Ribeirão, chamava Leve Rápido, um negócio desse tipo. Eram vans que pegavam no fundo dos bairros, trazia as pessoas para cá pelo mesmo valor da passagem de ônibus, trazia as pessoas aqui para um central, um terminal grande, para ela pegar o ônibus e ir para outro lado da cidade. Ela fazia um intercâmbio. Porque aí ela diminuía o quilômetro rodado desses ônibus. E a logística. Barateava o transporte desses pacientes até uma central. E daqui ele pegava o ônibus para ir para outro lado. Ou seja, os ônibus estariam sempre com e o passageiro de gente grande. Diminuiria o tempo de espera. Tá, perfeito. E aí os ônibus circulariam com muita gente. O que a gente vê hoje em Franca nos horários de pico, tem um volume muito grande de gente dentro dos ônibus, fica super lotado, e gente esperando lá de fora no ponto. E depois fica sazonal. E 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, é ônibus andando para lá e para cá vazio. Então, vazio, fala assim, com 5 passageiros, 6 passageiros, 10 passageiros. Então, a gente vê isso a todo instante. É possível você melhorar o transporte, você criar alternativa pro público. Perfeito. Isso eu falei aqui, pô. É isso daí. Valeu. Tirou minha dúvida, aquela dúvida que eu sempre tive, né? Que eu tinha. E eu acho, na minha opinião, que não cabe outra empresa aqui. Assim, outra empresa dividindo. Há que se ter uma disputa na hora da licitação. Sim. Mas eu também sou de acordo que 2 empresas dá prejuízo para as 2. Uma empresa só seria mais viável. Ou São José, ou qualquer outra que ganhe a disputa na licitação. Abrindo brecha para possibilidades de favorecer esse transporte para o público de uma forma geral, Sim. eu penso. O programa foi muito legal hoje, mais uma vez. Continue compartilhando essa live aí, que afinal de contas ela continua no Facebook. Compartilha, manda pra galera. Se tirou sua dúvida, manda pra quem você conhece, estava com dúvida também. Quinta-feira que vem o Alexandre Ferreira tá de volta aqui para participar com a gente mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Um abraço. Mais uma vez, obrigado. Tchau. Doni. Obrigado, Donizete. Obrigado, Aguinaldo. Escreveram Aguinaldo. Manda um abraço pro Aguinaldo aí. Quem falou? Não lembro quem. Beijo pra todo mundo aí. Vamos falar amanhã, a partir das 11 horas. Pode ser, Donizete? Tudo em casa? Tá precisando pegar uma xepa agora, um ranguinho? Tá na hora, né? Tá na hora? Vai ter o dia. Mas sorte aí, Dona. Galera, obrigado, Alexandre, mais uma abraço. vez. Alexandre Ferreira, obrigado aqui. Estamos de volta amanhã, a partir das 11 da manhã.